Salve, salve, muito bom dia, muita boa tarde, boa noite, porque é a hora que vai estar o programa. Eu quero aqui agradecer primeiramente ao Rodriguinho da Shopcar, que tem aqui o estúdio Joe Podcast, que é um lugar maravilhoso. Vem pra cá, vem fazer seu podcast aqui, vem fazer sua reunião aqui, que é muito importante. E continuando a maratona da política parisina que eu criei de uma certa forma, chamando os candidatos para ter uma conversa assim amigável, interessante, legal, para atingir outros nichos também, não somente o que eles atingem, mas atingir outros dos nichos que tem na cidade. Aí eu chamei os candidatos, os prefeituráveis, que até a Leonice falou assim, pode falar prefeituráveis sim, que é uma analogia. Então aqui hoje eu estou com Hugo do Laticínio, muito obrigado, e Sandro Barbosa, que é vereador, também advogado também, e ainda é o vereador e é candidato também a vice-prefeito. Eu agradeço vocês a presença de vocês, muito obrigado, viu, vocês terem aceitado o convite. Por nada, a gente que agradece o espaço. E deixa eu só falar uma coisa aqui rapidinho, que aconteceu. Hoje, eu fiz uma entrevista com a dona Cida Tomazini, e ela pode ter sido ao vivo, igual dos meninos ao vivo e também dos próximos ao vivo. Só que eu tive um problema com o meu Instagram. Por quê? O meu Instagram eu nunca mudei senha. Eu nunca mudei senha no meu Instagram, a mesma senha sempre. Só que quem diz que eu achava essa senha? Não achava. Eu vim logar aqui, só que eu não consegui. Aí eu tive que renderizar total, só que eu não consegui. Aí até o Rodriguinho deu a ideia, falou assim, vamos fazer tudo e mandar tudo para o mesmo horário. Sim, são gravadas, mas é contínuo. Não vou parar a entrevista, assim como eu não parei da dona Cida. A entrevista deles vai ser os 50 minutos, corridos, e vai seguir. E vai ser todas postadas no mesmo horário no YouTube. E falar nisso, você já se inscreveu no canal do YouTube? Ou só passou o olho e viu a entrevista ou não se inscreveu? Para mim também é muito importante você se inscrever no canal do YouTube, porque eu vou ganhar seguidores, vocês vão atingir mais pessoas, isso é importante também. Então era isso que eu queria justificar para vocês, tá certo? E eu tive até uma fala até errônea, eu falei o TRE, porque eu falei assim, Tribunal Regional de Eleição Eleitoral, mas não teve isso, apenas vai tudo no mesmo horário, vão todos seguir. E se quiçá, talvez amanhã cedo, porque eu ainda vou tomar minha cerveja e hoje é minha folga. Tá muito quente, né, Dan? Muito quente, muito quente. Eu até antes eu tinha falado, fiz um reels rapidinho falando do calor, principalmente por causa das queimadas, os animais. Eu fico preocupado com os animais da cidade, porque fala até dos centros urbanos, que quando é mais afastado, nas zonas periféricas, ficam mais fáceis deles tomarem água. Agora nos centros que estão abandonados, é muito complicado, né? Uma então, situação triste da nossa cidade, você falando da questão animal no centro da cidade, né? Então vamos lá então com uma pergunta sobre o que você pode falar para aquelas pessoas que são amantes dos animais, dos pets em geral, porque não é só cães, é gatos também, né? Porque eu falo isso porque eu perdi minha gatinha de 10 anos e para mim foi um desolar total. O que você fala dos animais da cidade? Assim, no caso, que estão soltos, ou são abandonados, são cães abandonados, ou pets em geral abandonados. O que você pode falar pra gente no seu governo? Isso, eu, doutor Sandro, né, desde fevereiro, a gente fez o nosso plano de governo, não plagiado, né, como a nossa concorrente. Fizemos o nosso plano de governo indo atrás das cidades que estavam funcionando. E uma é a Causa Animal, que a gente visitou o Senador Canedo, que lá funciona uma parceria entre a prefeitura, que organiza toda essa questão. É que a questão aqui não é só falar, vou montar o canil, né? O problema é maior. A gente tem que tem aqui abertura, até já foi disponibilizado para essa gestão, a questão da parceria com o IF Goiano, né? Para estar trabalhando isso aí. Os alunos também de veterinária também, né? São os estagiários ali, né? O pessoal vem e organiza para fazer algo. Uma das coisas, a gente tem que ter a questão de castração, né? A gente castrar, fazer todo o trabalho correto e chipar eles também, que aí você vai ter... O que é chipar o animal? Chipar o animal, você vai fazer a questão dele... Você vai ter onde que ele vai estar, sabendo onde que ele vai estar, o controle dele ali, de onde que ele vai estar, da regiões. Onde você pegou na região tal, você vai ter... Proprietário, para poder responsabilizá-lo por ele estar solto na rua também. Ah, sim. E aqueles que são, por exemplo, vamos supor, que são deixados na porta da casa da gente, que nem a gente nem sabe quem que é o dono. O que vocês pensam fazer nesse sentido? Nesse sentido, nós teremos o canil. Sim. Para fazer o abrigo e depois fazer as doações
os programas de doações. Mas no instante que você começa a estabelecer o programa e fazer o programa rodar, girar, com as castrações, começando ali pelas famílias de baixa renda, cadastro único, Sim. que é onde a população canil e de animal é mais abandonado, a gente começa a responsabilizar os seus Certo. produtores. Então, assim, nós temos o exemplo de Anápolis, que já implementa isso e tem um... Pô, foi aquele rios que você soltou, que você mostrou? Você mostrou alguma coisa de animais, foi em Senador que você foi? Foi em Senador Canedo. Que você comentou, né? Senador Canedo, eles implantaram o CAT, que é um centro de castração e tratamento. Eles castram os animais de rua junto com as ONGs, aí eles têm um lugar onde o animal fica interessante, em recuperação e depois eles realocam esses animais. Em Anápolis, é o sistema de chipagem que eles estabeleceram a lei. E nosso município, né, já temos a lei regulamentando tudo isso, desde 2022. Nessa legislatura, projeto de lei de minha autoria, eu estive em contato com a vereadora de Anápolis na ocasião, estudei lá a questão, estabelecemos a criação do sistema, da responsabilidade e também da administração do canil. Porque na ocasião, em 2022, nós tínhamos recebido R$200 mil do deputado Alexandre Baldi, salvo engano, veio uma verba específica para a estrutura desse canil. Certo. E junto com isso eu destinei emendas também para a chipagem, mas não aconteceu. Mas o que nós propomos, e há possibilidade de acontecer, né, é esse controle. Porque o controle animal, não é só jogar um animal dentro lógico. de um canil, né? É toda essa questão aí. E nós temos condições... Que aí também tem que ter uma mão de obra também ali para ajudar, né, para auxiliar, né? Tem profissionais. E o município conta com veterinários, tem essa mão de obra do IF disponibilizada, dos alunos em formação, que o IF, não sei se você conhece, né? O também conheceu. Sim, conheço. Lá tem um hospital veterinário enorme. Tem até um treinamento para cachorros que são guias. Isso. E eles estão reestruturando lá, então tem possibilidade de resolver? E vamos resolver. E vamos resolver isso daí. Quando acontece, por exemplo, quando vocês falam, vamos resolver, a gente sempre joga, eu até perguntei também na anterior, essa questão da parceria, né? Porque acaba que vocês são parceiros, né? O parceiro na política, o prefeito, o vice-prefeito, o dialogar, né? E eu fiquei assim... eu não vou mentir para vocês não, vou falar a verdade. Eu fiquei sem entender e eu queria que vocês explicassem para a gente começar mais diretamente na política. Quando você soltou-se uma prévia que você seria o candidato a prefeito. Sim. Que eu acho que isso é bom para explicar para as pessoas. Sim. Aí depois, Hugo, como é que foi isso? Me explica porque eu fiquei meio, assim, eu não entendi. Não é jogada. Como é que funcionou isso? Eu vou explicar. Posso? Vou explicar, já que eu estou na condição de... Sim, por favor. Nós andávamos, cada um fazendo a sua pré-campanha depois Sim. da eleição de 2020. O trabalhando a viabilidade dele, eu trabalhando a minha viabilidade. O que se almejava era que eu e o Hugo mantivéssemos afastados. Porque isso seria um prato cheio à situação, o atual governo. Porque seria um prato cheio para ela a reeleição. De votos. Porque nós dividiríamos votos. Hoje nós temos um índice muito expressivo porque nós estamos juntos. Então o que se pretendia era isso. Considerando várias questões políticas que aconteceram, né, de janeiro para fevereiro, nós resolvemos sentar, conversar e nos unimos. Foi a primeira decisão nossa. Vamos nos unir porque nosso projeto é o mesmo. É uma Pires do Rio diferente, com propósitos e objetivos específicos e idênticos. Não teria por que nós estarmos separados. Aí dali para frente, nós chegamos em um determinado momento ali para abril, mais ou menos abril, e decidimos. Vamos ver a minha viabilidade como prefeito. E lançamos. É como se fosse um termômetro. Isso, igual acontece nos Estados Unidos. É porque as pessoas não estão acostumadas a ver. Mas nos Estados Unidos, os partidos lançam 2, 3 candidatos dos mesmos partidos e vão para as prévias para ver quem cresceu mais. Sim. Então, começamos a trabalhar o meu nome, o Hugo também trabalhando ali como vice-prefeito. E chegamos, depois de uma pesquisa qualitativa, que por causa do recall que o Hugo teve de 2020, a expressividade dele ainda, alguns pontos ele estava... Seria melhor voltar, no caso, a ideia principal anterior. Exatamente. E isso, Dan, se chama estratégia política. Não, eu não condeno isso, não. Eu acho o que... Não é estratégia, é inovação política. É o que a gente fala, Dan, que em 2020, vocês todos conhecem, eu, o Dr. Sandro aí, né?
que 2020 nem ele nunca tinha candidatado, nem o Hugo do Laticínio, nem o Major Bolini, nenhum candidato a vereador do nosso partido, na época, o Avante. Então, a gente fez uma política diferente, a concorrência pôs tantos candidatos, né, que é viável, né, que eles falam que tem uma porcentagem de voto, teve 7 candidatos. E a gente trabalhou a primeira vez, fez uma política honesta, transparente, sem fake news, e conseguimos 5.325 votos. Eu não perdi, eu ganhei, né? Um anônimo da política que falou as verdades das políticas, os conchaves, as coisas que acontecem nos bastidores da política, e conseguimos mostrar para a população, e a gente viu com a grande parcela da cidade que é uma revolução na política, uma evolução. E graças a Deus conseguimos eleger o Dr. Sandro com uma maior quantidade de votos no nosso partido, e veio o Rodriguinho da Ótica também pelo nosso partido, e inicialmente o povo ria de mim e da nossa equipe de vereadores. Sério? Falavam que o tipo de política que eu quis fazer, porque nós fizemos chapa pura. Eu e o Bolina de vice. Sim, época. Eu lembro, eu até te entrevistei. Você lá na sua casa. Isso. E os 19 vereadores que nunca tinham sido eleitos. Eles falavam que eu ia mais o Bolina ter 500 votos e não fazia nenhum vereador. Da forma que a gente fez a política. E mostramos totalmente diferente que nunca se faz lançar prefeito e vice. E eu, em 2020, fiz isso, mas o Major Bolina. Nós não deixou para usar o vice nem vender na hora da convenção, que é o costume de alguns políticos. Então, a gente fez totalmente diferente em 2020, conseguimos êxito de ter 5.325 votos, perdemos a eleição porque teve uma candidata que desistiu e teve alguém que apoiou. Esse alguém, às vezes, nem era bem visto como político, alguns, mas se juntou com essa situação de hoje e ganhou, prometendo o mundo e o fundo, que chegou no momento que a gente viu esses 4 anos. O Dr. Sandro, como vereador, trabalhou, fez o papel dele muito bom dentro da Câmara Municipal e estudou todos os casos. Essa experiência dele veio e eu vim estudando de 2020 mesmo, que não obtive êxito de vitória, mas vim trabalhando no corpo a corpo com a sociedade, vendo a necessidade e o quanto essa gestora mentiu para a nossa população. Porque hoje o que mais se vê são vídeos de promessa dela e do vice, falando que ia resolver o problema do poliesportivo, vou resolver o problema do campo de futebol, vou resolver o problema dos animais, vou resolver... E tá aí a prova que não conseguiu resolver. E aí, com isso, a gente fez todo o levantamento. O que era a estratégia? O Hugo e o Sandro saem dividindo e a gente sai do lado de cá e ganha a eleição. Só que eles esqueceram que aqui é 2 jovens sem vaidades, que ama Pires do Rio, que quer fazer algo para Pires do Rio. A gente não quer colecionar título aqui, não. A gente não quer falar, eu sou 4 vezes. Até porque essa gestora ganhou em 2020 prometendo o mundo e o fundo e passou a gestão para a secretária de administração dela. Então ela não quer administrar Pires do Rio. Ela quer o status de ser prefeita, de ter o título de prefeita. Eu acho que essa questão do status, acho que todo mundo quer, né? Não, vem cá. Eu quero trabalhar. Você quer ser prefeito? Não, primeira coisa. Eu mesmo não quero, porque se eu quisesse eu seria candidato a prefeito também. Isso. Então, mas eu ainda acho que teve uma jogada. Não teve. Assim, a jogada é o quê? É inovação inovação política. Mas é muito estranho, porque eu sou leigo em política. Certo, não deu? Hoje não sei, vocês vão ver nas urnas. O que acontece? Eu olhei assim, eu falei assim, gente, tá errado esse negócio. Porque, por exemplo, vocês 3 candidatos, vocês têm uma relação muito boa com o governador, não é isso? Isso, estamos todos de base. Por que também ouve-se falar que uma candidatura X ou YZ foi plantada? Por quê? Isso aí eu deixo a população. Deixa ele te responder quando ele vier daqui a pouco, ele te responde, porque aí ele vai poder explicar o porquê dele ter saído candidato, se realmente ele tiver condições de querer responder. Porque ontem mesmo, uma candidata vereadora dele abandonou o barco, seguido do presidente do partido dele. Aí você pergunta para ele esses motivos. Você pergunta para ele por que o presidente, que é o Glaucio Correia, não está fazendo campanha junto com ele, mas continuou presidente. E hoje, na entrevista deles, ele falou que ele rodeou e não falou, mas a questão que tem até o áudio do presidente falando, onde saiu a reportagem, que teve um problema interno. Então, esse problema interno, nós não viemos aqui para falar dele, porque ele entrou para isso, e não vai desviar nosso foco. O nosso foco é trabalhar a nossa proposta de campanha. Né? Então vamos falar então da essa pergunta que você fez. Nosso compromisso e nosso objetivo de chapa é o compromisso com o povo. Ótimo. Então vamos lá saber a necessidade do povo. Eu quero saber a necessidade do povo em termos de saúde. O que vocês estão pensando para o hospital caso vocês forem eleitos? Vai ter concurso?
Porque depois, gente, eu falo isso porque eu trabalhei na saúde 17 anos. E esse negócio de ter concurso nunca teve. Aí quando teve, sabe lá como é que foi. Eu quero saber de vocês. Vocês estão pensando, nós temos uma população carente geral, que todo mundo depende de SUS, mas todo mundo mete pau no SUS. Querendo ou não. O que vocês estão pensando na gestão, caso vocês forem eleitos, para o Hospital Novo de Pires do Rio? Primeira coisa, não só para o hospital, que ainda não inaugurou. A primeira coisa, a gente tem que informatizar, né? Hoje a tecnologia está na mão de todos. Né? Sim. Qual o motivo, eu te pergunto, eu trabalhei, você trabalhou no Hospital Municipal, eu comecei lá em 2001, eu fazia fichinha manual. Hoje, ao invés de ter um computador informatizado, eles adaptaram, você pode chegar lá, você faz uma ficha e ainda tem um caderninho. Aí, pensa uma gestora de 4 mandatos, não dá conta de... Você vai aqui na cidade de Cristianópolis, já é tudo digitalizado e tudo no painel. Com isso, a gente perde receita. Com isso, vem pessoas aqui de fora que às vezes não tem um cartão do SUS e você não recebe. A outra cidade que recebe. Então, isso é primordial em qualquer gestão. Porque informatização é a primeira coisa. Que, com isso, hoje, o próprio governo federal disponibiliza um programa, nem tem custo, tem um programa que você pode estar pondo tudo digitalizado ali, que a hora que a pessoa precisar de um exame, já sai marcado, já sai tudo organizado. Não precisa se... É inadmissível a pessoa ter que acordar 4 horas da manhã para fazer exames. A cidade com 33 mil habitantes tem 10 exames de sangue. Isso não pode acontecer. Então assim, esse ponto aí da informatização, que é o primeiro ponto nosso na questão da saúde, é visando a dignidade ao cidadão. A informatização, porque procedimentos como esse, que levam o cidadão a ter que madrugar para fazer exame de sangue ou qualquer outro tipo de exames no centro de saúde, onde hoje nós temos a tecnologia nas mãos. E quando a gente fala de saúde, a gente não fala só de hospital, é todas as unidades do ECF. Todas as unidades, todas. Então você ir numa ECF, ter que pegar um exame e ter que ir 5 horas da manhã para o outro, sendo que existe um sistema que facilita a vida do cidadão e que não é implementado, isso é rir com a cara do cidadão. É colocar o cidadão realmente em situação vexatória. É isso que é o primeiro ponto que a gente vai fazer em relação à saúde. Retirar isso e trazer dignidade para o cidadão. Os ESFs, o pessoal que trabalha na rua, eles estão vinculados ao município ou é federal? Os agentes de saúde, você fala? Isso, agentes de saúde. Os agentes de saúde, eles são vinculados ao município e eles são lotados, assim, distribuídos por ESF, por região. Ah, eles sim. São servidores municipais. Ah, não, porque até a menina que faz a inspeção lá em casa, a agente de saúde, ela é sempre bem fidedigna mesmo. Só eu falei assim, agora eu tô no outro horário, eu falo assim, não, vou deixar um recadinho pra você que eu vim tal dia, mas eu venho uma hora que você marcar, a hora que eu estiver lá. Tem ainda assim, regularmente, assim. Mas eu fiquei preocupado que é uma quantidade suficiente. Dos agentes está defasado, eles estão tendo que fazer horas extras para cobrir as regiões. Os agentes de endemias, depois de uma luta que eu fiz desde setembro do ano passado, vem contratar agora quase em abril, depois que passou a dengue. E assim... Que tá chegando de novo. Em relação à informatização... E hoje, né, Santos, só uma deixa, falando da dengue. Hoje a gente teve num local aí que tem tantos pneus que na outra gestão recolheu os pneus. E nessa gestão recolheu os pneus. A gente poderia ter tirado uma foto. Podia até ter tirado uma foto para nós mostrar, mas a gente vai deixar aqui registrado. Hoje a gente teve um estabelecimento, inúmeros pneus lá. Quase uns 200, não. E tá lá. Qual é a preocupação? Né? E quanto que o município, o Sandro até propôs, né, ter convênio com os laboratórios particulares, porque não estava dando conta. Aí o tanto de pessoas que estavam com dengue e só fazendo 10 exames por dia. Porque o Aedes aegypti é complicadinho. E eles vão adquirindo estabilidade, vai adquirindo até a própria autonomia. E aí você falou um ponto importante, a questão de informatização, digitalização. Porque a gente vai lá na sua casa, ele tem até o tablet, não tem? Sim, sim. Ele coloca lá todos os seus dados, Dan. Aí você chega no hospital, não tem seus dados lá. Sendo que é aquele mesmo sistema. É o mesmo sistema. Você só chegaria com o seu CPF ali na urgência, emergência, já puxaria tudo o seu. Se você tem diabetes, se você tem isso, quantas consultas você fez. Não informatiza. Por quê? Falta de gestão. Não tem outra palavra. Então, essa é uma das prioridades para vocês, caso vocês forem eleitos na gestão do hospital. O que mais? Eu quero saber mais. Eu quero saber de questão de salarial do pessoal, salário das pessoas, se vai ter, como é que vai ser, se vai ser concurso ou credenciamento. O que vocês estão pensando nisso? Outra coisa, porque o que acontece? A gente já tem os profissionais,
São de excelência. Mas lá não vai dar, não? Que lá é daquele tamanho? Nós temos os profissionais que faz, né, o que pode e o que não pode com a estrutura que tem. Sim. Então, vai ter o hospital novo, é de excelência, isso é muito bom para o nosso município. Só que a receita não vai aumentar de um dia para o outro. Tem que ser mudada a gestão. É a gestora que não faz a gestão correta. Hoje, é provado em vários municípios que temos que ter a fundação. E até mesmo em 2013 teve uma lei de 2013 para a fundação. E essa gestora teve 2 mandatos e não pôs para organizar a fundação. E nós, desde 2020, com o conhecimento que eu tenho, e fui procurar saber sobre a saúde do nosso município, até porque eu me candidatei em 2020, mais por ver 2001 eu fazer ficha na mão e ter 2 hospitais particulares na nossa cidade, e chegar em 2020 não ter um hospital particular, ainda continuar fazendo ficha na mão, e nós regredimos de 2001 para 2020, a minha preocupação maior com o município é a saúde. E todos os levantamentos que a gente faz no nosso município, todos pedem saúde. Quando você fala gestora, dá a impressão que você é bem agressivo. Uhum. Eu tenho essa impressão. Mas também teve uma gestora anterior, não foi? Teve. Como é que foi? Foi maravilhoso? Não, deixa eu falar da questão assim, que a gente estava falando, que a gente não pode. A gente tem que falar do nosso projeto, como você falou. Sim, lógico. Fundação. O porquê que essa gestora ela teve 2 mandatos para fazer a fundação. No plano de governo dela de 2020, ela não pôs Mas não foi seguidos, não, né? Não. Ela teve os mandatos e ela teve um decreto lá em 2013 que ela poderia ter posto a fundação para funcionar. Ela não prometeu em 2020 ter fundação. Continuou o hospital da forma que estava. Agora, ela fala no plano de governo de fazer fundação. Tinha isso lá atrás, com a experiência de 2 mandatos para trás, com um decreto pronto, e ela sabendo que ela entrou em 2020 e a saúde estava ruim, que ela fala que pegou fechado, só que ponto, vamos falar da outra gestora. A outra gestora deixou 4 ambulâncias e 2 vans, furgão. Semi-UTIs. Por que ela saiu tão machucada? Aí, fazer oposição contra o poder econômico na cidade, você pode ser o melhor, que você vai ser o pior, né? Não, assim, por exemplo, a gestora anterior, a dona Cleide, né? Eu achei, na minha opinião, eu vi muita gente abraçando a dona Cleide na época que ela foi eleita, mas eu também vi muita gente desabraçando a dona Cleide. Mas assim, essa questão política a gente não vai falar. A gente pois vai falar não, da administração. Ok. Você não vai falar, mas eu tenho que falar também pra gente sinalizar, senão fica parecendo quem só tem um algoz. Não tô falando que ela é algoz, não. O que eu tô falando, que eu achava, por exemplo, quando eu vejo uma certa agressividade em vocês, que não é bom, não é saudável. Não sei. É verdade. Mas acaba que pra muita gente é agressividade. Não é. Para quem precisa da saúde, não acha agressivo. Eu não vi isso em relação às outras gestões anteriores também, porque é um efeito dominó. Deixa eu só fazer uma colocação aqui, Dan. Hoje, nós nas condições que nós estamos, de candidatos, nós não conseguimos falar de nossas propostas sem falar da antecessora. Da últimos falta 24 de gestão, anos. Não tem como a gente fazer uma análise. Quando a gente sentou para fazer o nosso plano, nós fomos analisar. Teve que basear. E a gente analisa pontos atuais, mas do que não foram feitos nos últimos anos. Se nós fazemos um paralelo ali, aqui como você citou de outras gestões, vamos começar do GUD. O GUD trouxe SAMU, trouxe Corpo de Bombeiro, Creche Luara, deixou a cidade daquele... E pediram a minha cabeça. E sai. Não, mas não vamos questão pessoal, é questão de governo. Aí nós estamos falando de benefício para o povo. Porque essa gestão faz a administração para a minoria. Deixa eu fazer um paralelo, senão vai cortar aqui. Eu quero fazer o paralelo para o povo ter esse paralelo na mente. Gestão do GUD trouxe Luara, Corpo de Bombeiro, SAMU e estruturou a cidade. A cidade estava linda, as pessoas tinham orgulho de ser Pirizinho. Tinha eventos. Teve um problema, ele foi retirado da gestão. Isso aí é questão dele. Entrou de lá na gestão sequente ao GUD. Pires do Rio não progrediu nada. No entanto, veio Cleide. Cleide veio, trouxe o EG com curso de Direito, trouxe o nosso hospital, deixou a saúde equipada, que nós estamos comprovando isso. Colégio Militar. E o Colégio Militar. Progresso. Vencida. Qual o progresso dos últimos 4 anos do nosso município? 2 ambulâncias que nós temos, de 6 deixadas pela Cleide, nós temos 2 sucateadas que nós temos que ligar, nós como político, para Urutaí e Santa Cruz e Palmeiras para pedir ambulância para o povo. Lá no centro de saúde,
Ultrassom quebrado, tem 2 anos que a vereadora Adriana está lá no nosso feed, há 2 anos e pedindo. As mulheres grávidas tendo que pagar particular. Nós temos um problema sério na saúde. Então, se a gente fizer um paralelo, é onde a gente chegou com o nosso plano de governo, sintetizando para você. Não tem como, porque assim, você falou de agressivo, talvez é porque ele está batendo na mesa. Eu até mandei ele parar de ficar batendo no céu. Isso é só um vício. Entendi. Ele fala em qualquer lugar. Mas não tem como, Dan. Nós não entramos. Se nós ganharmos, por exemplo, na outra eleição, vamos ganhar, na outra eleição vai vir candidatos que vai citar o nosso governo, porque isso é natural. Vai se basear no governo anterior. Então isso é natural. Agora, a questão de saúde que você pontuou o que vai fazer com o hospital, o Hugo disse a fundação, que é um programa desde 2020 do nosso plano de governo. Vai fazer agora, tem proposta da outra gestora, ótimo, ela viu que é bom, mas por que não fez? Nós não sabemos. Ela pode explicar por que ela não fez. Agora nós temos como projeto, visitamos instituições que também trabalham nesse segmento para ver a viabilidade. Como é que funciona a fundação? Não sei, me explica. A fundação funciona o seguinte, o município estabelece que aquela área da saúde, aquele hospital, será gerido por uma empresa privada através de fundação. Cria-se um conselho e o município abre para essas instituições que já mexem. Não é terceirizar? A mesma coisa? Não é terceirizar. Porque eu morro de medo desse negócio de terceirização. Terceirização é... Senão depois pega o corte aí e fala. Terceirização é quando você continua com a administração do local, mas você terceiriza a mão de obra que não é gestora. Então, todas as mãos de obras, por exemplo, na área da... Ascom. Isso. Aí terceiriza as Ascom. A Kombi é terceirização. Então, não é terceirização. Eles administram o hospital, vai ter servidor público lá, vai ter tudo lá, vai ter uma parceria. Mas, igual, por exemplo, nessa fundação, parece até meio idiota eu perguntar isso para você, sendo que eu fui da área de saúde. Mas, igual, por exemplo, vamos supor, eu tenho que falar a linguagem de que as pessoas vão ver também. Meu nicho está assistindo. Vai assistir, perdão. Quando você fala de fundação, aí eu quero saber como é que vai funcionar a questão dos funcionários. Por muita gente, uma pessoa mandou uma mensagem para mim assim, Dan, pergunta para eles, para mim, como é que vai ficar remanejando eu de cargo, sendo que eu sou da prefeitura, já há muitos anos um cargo tal, mas é esse que eu não passei. Como é que vai ser isso, gente? Me explica. Essa questão aí a gente analisa no contrato que vai ser feito com a empresa que vai administrar. Se ela vai querer funcionar, se a parceria vai ser utilizando... Esse contrato é uma licitação? É feita uma licitação e é feito um termo de colaboração. Porque o município, na fundação... Gente, vocês têm que fiscalizar demais, então. Não tem, não? Tem, claro. Por isso que a gente tem 13 vereadores, né? Pra fiscalizar. Pois é, mas 13 vereadores. Mas aí chega lá, é uma briga de galo com um negócio de vereador. Desculpa falar, mas é briga de galo. Porque cada um puxa a sardinha pro seu lado. Não é não? O Sandro, não. Não, tô falando assim, no geral. Vamos lá na Câmara, pra você entender como existe na Câmara. Lá tem comissões de saúde, educação, assistência social. A comissão de saúde é composta por 3 vereadores. Ah, tá. Então, esses 3 vereadores... são responsáveis, deveriam. Estar fiscalizando essa... Hoje é Marquinhos Megason, eu sei que a Marquinhos Megason é um. O outro eu não sei, porque a gente sabe como é que tá lá. Mas, existe e tem que ter realmente a fiscalização. Sim. Mas você perguntou a questão de funcionário. Porque eu fiquei preocupado, que assim, com a mensagem que eu recebi, a pessoa perguntou para mim, falou assim, como é que vai? Pergunta para eles, Dan, como é que você não pergunta, sim, pode deixar. Assim, entrando nesse assunto, eu pergunto. O município ele tem uma contrapartida naquele segmento. Para o hospital poder atender também o SUS, o município tem que dar contrapartida. E é na hora dessa contratação que nós vamos ver a contrapartida. E a maioria dos hospitais de fundação utiliza essa contrapartida com o servidor público já. Entendeu? O servidor contratado, credenciado. Tá, mas e aí então quer dizer que chance para os novos vai ter, não? Concurso público. Ah, o concurso pode estar em pauta. Mas assim, o hospital não é o único órgão de saúde do município. Talvez você está com esse pensamento. Não, porque eu tô pensando tanto no hospital, porque o hospital é tão grande. A fundação, assim, para simplificar para o público geral. Fundação é o seguinte, você vai desafogar o SUS, e vai ter uma outra porta ali que vai atender convênios, que Pires do Rio tem muitos convênios. A partir do momento que você começa a atender convênios, alguns particulares vão vir médicos especialistas. Com isso, a gente vai ter mais especialistas. Da forma que é gerida a nossa saúde hoje, vem mais plantonistas. Mas isso não é meio amedrontador, não? Por exemplo... Mas aí você delegar funções, vamos supor, para o particular e o público ficar com, vamos supor, com aquela fatia, eu tomo conta só dessa fatia, o outro particular toma conta. Não é complicado, não? Fundação não funciona assim. Existe lá em Aparecida de Goiânia, tem hospital...
É porque eu sou curioso, né? Eu tô curioso para saber. Goiânia tá fazendo as parcerias também para fazer isso, porque hoje o segmento de saúde, os repasses de governo federal de saúde são muito poucos. Então, hoje, esse instrumento da parceria público-privada e também das fundações são as saídas que os gestores inovadores estão buscando e as populações estão sendo bem assistidas. E nós não traríamos uma solução que não fosse para realmente solucionar o problema. Nós fomos lá ver como funciona. No entanto, a outra candidata também está apresentando, porque a base dela também viu que o nosso projeto... Que a fundação seria interessante. É interessante porque o que acontece? Qualquer empresa tem um custo fixo, certo? De qualquer administrador. O que acontece? O Ministério da Saúde manda X para a saúde do município. Sim. Aí não tem nada particular. Que até essa gestora foi na gestão dela que fechou os particulares. Com isso, o que acontece? Você passou mal, você tem plano de saúde, você até tem um dinheiro para pagar a consulta, mas de primeiro pronto-socorro você tem que ir lá. Aí é onde você fica afogando o sistema do SUS. Agora, a partir do momento que você tiver duas alas, SUS aqui, você tem plano de saúde, tem condição. Você vai chegar lá, vai atender ele pelo plano. Não, entendi. E aí aqui você desafoga e acaba que você vai... Com isso, vai vir equipe médica. Vai vir a equipe médica que vai querer, porque vai estar os planos de saúde funcionando, às vezes os particulares, e com isso você vai ter a receita aqui para atender o SUS. Você pode ter certeza que funciona. Funcionando muito bem. Hoje a gente quer pedir voto aí no Nossa Senhora Aparecida em Caldas Novas. Uma gestão é muito... O pessoal de Pires do Rio hoje está ficando em Caldas Novas, coitados. A gestão é fundamental, dinheiro, mas uma coisa que é fundamental também é quem que vocês colocam pode delegar as funções. O secretariado. Vocês já têm o secretariado já? Definidos, nós temos o Bolina, que ele vai ser a nossa administração, né? Isso. Saúde tem alguém? Saúde nós não temos. Educação tem? Educação nós temos. Temos. E, porque geralmente os candidatos não gostam muito de falar sobre, nós né? Nós somos diferentes. E outra, uma coisa a gente vai falar, os nossos... Quem que é a educação? Os nossos secretários é o Vane. Ex-professor Vane, que foi no Colégio Sagrado Coração de Jesus. Gestor lá, pegou... Olha, a gente quer pessoas gestoras para fazer o melhor. Ele pegou lá com arrecadação pequena e conseguiu movimentar o colégio e resolver a questão financeira ali. Porque uma das coisas que a parte da educação mais cobra é a valorização Vocês não têm medo de falar nome de secretariado? Nós somos políticos diferentes. Não, eu sei que vocês podem ser diferentes, mas, por exemplo, se você falar assim, quer ver? Eu vou ter uma pessoa, eu vou montar uma loja, um exemplo, nem tô falando de prefeitura não. Vou ter uma loja que o gerente vai ser tal pessoa. E se aquele gerente não tiver um benquisto pela cidade? Vocês não acham isso perigoso? Eu acho super perigoso. Eu vou te fazer uma pergunta. Quem agradou todo mundo? A gente tem que ver a qualidade técnica de gestora. Agradar todo mundo, ninguém vai agradar, infelizmente. Agora, a gente tem que ver o profissional que é. A gente tem que ver, não é padrinhagem, não é esse tipo de coisa. Hoje nós temos aqui uma deficiência no nosso município, que os construtores reclamam muito de engenheiro. Eu entendi. Engenheiro, você sabe que o município nosso de Pires do Rio hoje vem um engenheiro por semana? Não, eu entendi. Para pagar favor político? Eu entendi, mas aí eu vou pontuar um negócio aqui para você. Quando você fala assim, quem agradou todo mundo? Então tá. Vamos supor, você é o gestor, vamos supor que você é prefeito, está gestoriando lá. E no caso, você tem alguém que está subordinado a você. E esse alguém, não estou falando que você é ruim ou mal, nada, porque eu não sei nada. E se de repente você fala assim, eu quero que você dê 30 chibatadas, ele vai dar 70 chibatadas. É isso que eu quero. Mas o pessoal está ganhando chibatada, é isso que eu estou querendo falar. Eu não acho saudável vocês falarem em nome de secretariado. Entendeu? Mas está funcionando do jeito... A política funciona bem do jeito que está sendo? Eu acho que não é interessante vocês propagarem nomes de secretariado X ou Y ou Z antes de estar... Porque eu não acho interessante, porque vocês não querem voto para chegar onde vocês estão no plano. Mas a gente não faz tudo por poder, entendeu? Nós não temos que ficar maquiando a nossa cara e mentindo para a população. A gente tem que ser transparente. Não, eu tô dando uma dica apenas. Mas assim, aí é o método que a gente está trabalhando hoje politicamente, que é isso. Major Bolina sempre foi comandante no 11º Batalhão, começou ali...
Country Club, ele pegou com a arrecadação ali de 30 mil reais que custava pagar os funcionários. Ele deixou não, e deu sequência ao Major Bolino. Ele foi presidente 2 vezes e o... O Bolino eu conheço de vista e do filho dele foi meu aluno, Giovanni Bolino, que é excelente aluno. Eu quero falar de gestão. O que acontece? O Adão foi vice-presidente dele 2 vezes, agora está em 2º mandato e o Bolino vice, dando continuidade. Coisa que essa gestora não faz no município. Ela não deixa o vice trabalhar, apaga as luzes dos seus secretários e não deixa trabalhar e não dá continuidade. Prova maior, o Lago Seco, que desde 2012 tá lá, que lá. Passou outra gestora? Passou, mas por pirraça ninguém resolveu o problema. O que vocês vão fazer no Lago Seco? Lago Seco, se você acompanhar, até peço vocês para acompanhar nossas redes sociais, a gente já tem projeto 3D, né? É inovação. Projeto 3D, a gente vai fazer um complexo ali de esporte, fazer pista de skate, até a concorrência aí falou que vai fazer mais uma pista de skate. Os skatistas tudo falam que não tem. Cadê a pista de skate? Depois que nós fizemos o nosso projeto 3D, ali a gente vamos canalizar por baixo, aproveitar uma parte daquele buraco, fazer quadras, fazer parque. Tem um lugar. Hoje, Dan, você é um cara assim, né? Gosta de estar saindo, tudo, né? O seu público. Eu não tô saindo nada, eu tô em casa. Mas eu sou curioso, isso, pode falar. Hoje aqui em Pires do Rio, aonde você fala assim, eu vou ali tirar uma foto para me mandar de recordação. Eu tiro no meu quarto, porque não tem outro. Para você ver. E você tem condição de ir ali em Caldas Novas, em Goiânia. E as pessoas humildes, aonde que vão em Pires do Rio? Aquela praça tá lá, não tem uma revitalização de uma fonte. Você participou daquilo ali. Quantas pessoas se conheceu ali, namorou? Agora, você sabe, nós já fez também um projeto 3D é coisa simples. É revitalizar a fonte, gente. É pôr uma bomba para funcionar, pôr uma tinta epóxi naquilo ali que já tá ali, gente. É querer a população estar feliz, satisfeita. Aqui não tem um Réveillon, aqui não tem um Natal, aqui não tem um Carnaval, aqui não tem uma festa do peão. Entendeu? Aqui nós estamos desleixados. Em termos de lazer, eu sei que tem o déficit, mas o que eu quero saber é o seguinte. Quando vocês falam no Lago Seco, o Lago Seco é um problema enorme, né? Que vocês estão na procura para solucionar isso. Já né? temos até. Agora tem aquela questão também que o Lago Seco, a região dele é complicada, porque eu falo o seguinte. Ela já tem um nome. Deixa eu falar pra vocês são evangélicos, não são? Vocês são evangélicos, eu sou são? Católico e evangélico. O que acontece? Tem uma amiga minha, ela já faleceu, que ela falava assim que... Porque o Lago Seco tem um nome, não tem? O filho do Gucci é o nome. Tem que manter o nome, não pode mudar o nome. Igual, só saber que a nossa praça chamava Marechal Deodoro Fonseca? Ela mudou o nome. Dizem que espíritos não gostam que mude o nome de depois espíritos. Dentro da doutrina espírita não é legal você dar nome a uma rua depois você mudar o nome. Você entendeu? Dar nome a uma pessoa póstuma. Dê um nome póstumo. Depois você mudar o nome. Não é interessante. Depois... Mas eu quero saber o seguinte. Por exemplo, vocês já conversaram no Lago Seco? Vocês já conversaram com os vizinhos ali? O que eles estão achando? Porque depois vai ter retaliação, não vai? Nossa, se caso vocês forem... A hora que viu os projetos, eles estão... Nós ganhamos voto lá, graças a Deus, e eles podem confiar que vamos fazer, que o Glauchin já comprometeu com nós. Porque eles estão cansados de ver aquilo do jeito que está. Aquilo é tudo escuro, tudo abandonado. E é uma questão que, tipo assim, mas foi o outro que fez, não fez bem feito, mas se pegou gestão, não tem que ficar falando com o outro, não, tem que dar continuidade de fazer. É o que eu falo, falando do Bolino. O Bolino pegou lá com arrecadação de 30, mas o Adão, hoje a arrecadação do clube é mais de 300 mil reais. Olha o desenvolvimento que está fazendo lá. E isso dá para fazer no nosso município, basta querer. Não é querer ser prefeito para sentar lá e ficar lá falando que é prefeito, não. A gente tem que ir atrás e fazer. Os nossos secretariados, falar, estamos aqui, falando o nome do nosso secretário. Bolino é um e o Vano é outro. Às vezes, politicamente, às vezes um ou outro, como você, não vai agradar. Mas a gente tem que ter pessoas... Não, mas eu falei, não foi nada, não tem nada contra o Vanney, não. Não tem nada, pelo amor de Deus, não imaginem isso. Que bom. Não tem nada contra o Vanney, não. O que é porque eu falo que não é interessante falar o nome, porque, por exemplo, pode ter versões. Mas deixa eu te falar, a política ela evolui. Eu estive em Portugal num período e estava acontecendo lá a política. Sabe como é que funciona lá? Tem o prefeito e o nome de todos os representantes tem que estar na chapa. Eles têm que ser apresentados para a comunidade, escolher a chapa. Correto. Porque você vota num prefeito sem saber quem vai por trás, aí depois você se decepciona porque quem colocou. Então nós já estamos colocando as pessoas... já está expondo. Isso. Só pegando esse gancho. Hoje, a realidade do nosso município. Hoje a gente tem um secretário só, que é secretário de esporte, secretário de agricultura e secretário de meio ambiente.
Aí se você apresentar isso para a população, quem é do esporte vai querer? As pastas não é integralizada. Vocês vão enxugar a pasta ou não? Ou vão abrir outras? O que vocês estão pensando sobre isso? Primeiramente, a gente tem que chegar ali e estancar. Essa semana passada mesmo aí, nós temos uma denúncia, que teve denúncia por Sandra aí, que a farra da marmita está grande no município. Quase R$200 mil até agora. Né? E tem como, né? E hoje o gabinete da prefeita gasta mais de R$100 mil por mês. Então a gente tem que fechar os gargalos, organizar, e a gente precisa sim de pastas, a gente precisa. Só que, vamos pôr, no esporte. O esporte se paga, desde que você tenha uma pessoa gestora que faz um projeto. Procura qual projeto foi feito nesse governo, que tem projeto do governo estadual. Não tem um projeto encaminhado para o Estado e nem para o governo federal. Então, você tendo uma pasta que vai trabalhar, não é para pagar favor, não. É pessoa que vai trabalhar, ele vai ter um esporte bom na cidade e não vai ter prejuízo para o município, porque ele vai estar desenvolvendo o papel dele. Agora, vem outra pasta de agricultura. A agricultura tem que ter uma pasta ali ligada para ir ao produtor rural, ter uma patrulha rural para procurar lá, essa patrulha rural aqui, eu tenho 3 caminhões, eu tenho uma carregadeira e uma patrol. Esses aqui vai trabalhar direto pro produtor rural. Vai ter ou se não é secretaria, um diretor para organizar, para ter eu tenho uma Kombi, para você ver a ineficiência hoje dessa questão rural, porque eu tenho um laticínio e convivo muito com o produtor rural. Hoje, às vezes a máquina está aqui na garagem, sai daqui 7h30, chega no serviço 9h30, uma máquina pesada, batendo para até chegar no serviço. Chega na zona rural lá, 9h30, 10 horas. Vai almoçar, depois tem que sair de lá 3h30. Hoje, se você pegar uma Kombi, o que é questão de gestão? E pôr pessoas e deixar as pessoas trabalhar. Que até mesmo esse secretário que estava na CEINFRA aí não saiu satisfeito, porque não deixava fazer o que tinha que fazer. Então, tem que deixar as pessoas brilhar. Cobrar, o gestor não pode centralizar tudo. Você traz para você e põe pessoas e delaga e dá condições para eles trabalhar. Você pega hoje uma Kombi, você pega lá os 5 operários, sai da garagem 7h15, toma um café, você vai chegar no serviço 7h30, vai almoçar, depois 4h30 você vem embora. Se você não gasta combustível, não estraga o maquinário. Então, é eficiência. E outra, não fica aquele acorde de fogo. A máquina está lá na zona rural, volta para a cidade, fica... Entendeu? Então, aí para isso tem que ter. Agora, um secretário de Agricultura, Esporte e Meio Ambiente, como que... Entendeu? É isso aí. Agora, a gente está aqui mostrando pessoas que têm exemplo. Colégio Sagrado Coração de Jesus, você já deu aula lá, eu estudei do pré-8ª série, é referência. Professor Vânio veio como referência, que não está pagando favor, ele não é político, é pessoa que vai resolver, que acredita no nosso projeto. Major Bolina está com nós desde 2020 e tem serviço prestado na cidade. E é pessoa idônea que está junto com a gente. Hoje tem esses junto com nós. E vamos procurar para cada pasta pessoas que seja política, mas que seja gestora para resolver. Ana Lúcia na educação, na gestão da dona Cleide, ela tinha condições, hoje o nosso município na educação... às vezes não está conseguindo pagar por não ter prioridade na educação. E uma coisa que a outra gestão tinha essa prioridade, porque tinha uma secretária que corria atrás, fazia a gestão do dinheiro que vinha para a educação. E é um índice importante, você fala valorização de educação, todo mundo fala, né? Mas na gestão anterior, nós fizemos um levantamento para fazer o nosso plano, a educação chegava a ter 35% do repasse do Fundeb lá das receitas. Hoje está em 29%. 29,7%. Então, como que você dá prioridade se você reduz receitas da parte da educação da gestão? Aí você acha que essa gestão tem prioridade? Eu não acho nada, eu vou observar vocês, todo mundo. Mas eu gostaria de complementar quando você perguntou a questão de recolocar pessoas, se você vai aumentar a pasta ou não. Isso. Por exemplo, eu quero dar um exemplo que aconteceu conosco nessa gestão e eu como vereador. Existia um diretor de trânsito recebendo desde 2020. Nós temos mobilidade urbana no nosso município? É isso que eu quero saber. Nós não essa temos. pauta que eu vou entrar com vocês, nós temos 7 minutos para falar sobre isso. Nós não temos mobilidade urbana e esse diretor, a função dele era pilotar uma máquina e recebia como diretor. Agora, esse tipo de coisa, de funcionário fantasma, não acontecerá no nosso governo. Nós queremos regularizar. Estivemos no Ciretran,
para verificar. Então, todas as pastas que nós iremos reestruturar é para trazer benefício para os nossos cidadãos. Nós queremos uma diretoria de trânsito, mas com um diretor que trabalha, não um diretor fantasma. Eu denunciei, ele foi exonerado, retiraram essa pasta, mas também não restabeleceram. E agora vem falar que vai fazer, né? E o pior, além de falar que vai fazer, quando nós estivemos no Ciretran, a diretora do Ciretran lá disse, a gente esteve em abril desse ano, e ela falou o seguinte para nós: nós estivemos lá numa agenda marcada com a prefeita em fevereiro, ela não nos atendeu, ficou de retornar e até hoje. Que compromisso essa gestão tem com a mobilidade urbana? Mas hoje, Dan, promete-se tudo. Política, né? Infelizmente, utiliza-se de palanque. Mascara muito. Mascara-se o que realmente vai fazer. Então, todas as nossas propostas, nosso plano de governo foi muito bem detalhado e buscando solucionar as políticas públicas e buscando a efetividade, aonde resolver. Né? Nós tivemos em reunião essa semana, o povo perguntou, como você vai resolver isso? A gente, como você vai resolver isso? A gente, porque nós nos preparamos para isso. Como é que vocês vão ficar em relação no município, porque a gente sabe que tem uma influência muito grande, a questão das religiões. Nós, na nossa Constituição, nós somos laicos. Eu quero que vocês falem sobre isso. Religião falar? afro, evangélica, católica, por favor. Tem até lei isso. Atualmente, essa gestão tem favorecido a religião. Tem favorecido a religião católica, com todo respeito ao catolicismo, porque nós temos que ter o respeito a todas as religiões. Todas as religiões, temos que ser laicos. Inclusive, né, quando durante o centenário do município, foi criado um hall lá na prefeitura, privilegiando lá as culturas que já aconteceram no município e colocaram lá um estandarte lá referente à Igreja Católica, muito bem representado, mas não tinha nada relacionado à influência e à importância do evangélico no município. E naquela mesma semana, o apóstolo Luiz completava 50 anos de evangelismos aqui. E dali para frente também vieram algumas inserções. Foi colocado um monumento de um padroeiro, que é o padroeiro da nossa cidade, com todo respeito. Mas também nós tivemos ações que poderiam ser sido promovidas. Foi criada a lei da Marcha para Jesus, da Marcha para Cristo, a ser realizada no aniversário da cidade, no segundo sábado do mês de novembro. Vocês acham que a religião... não se realizou. Escute bem, e não se realizou. Então, quando você fala assim, o nosso Estado é laico, mas nós temos que abarcar todas as religiões. Umbanda que quer fazer o movimento tem que ser respeitado. É o catolicismo que quer fazer, tem que ser respeitado. É o evangélico que quer fazer a sua marcha para Jesus. O cristão, porque envolve todas as religiões, tem que ser respeitado. Mas pergunta se a lei foi executada nos últimos 3 anos. Não foi. Mas há uma promoção específica de uma religião. Esses dias para trás, para você ter uma noção, a forma que queria nos atingir, teve uma lei na Câmara, a questão do nome do padroeiro, do nome do hospital. Chegou até padre lá enviado pela prefeita para tentar pressionar para a gente deixar o nome do hospital, o nome de um santo, na pressão, tentando pressionar. E não é isso que nós temos para o Estado laico, não é? Nós temos que respeitar as religiões. Então, assim, há sim no nosso plano de governo o movimento para respeitar a religião qualquer que seja. Agora, veja bem, colocou o Santo Antônio lá. Hoje, se pergunta para a gestora, não vai ter como mais que ela já veio. Pergunta para a gestora se o Umbanda vier e pedir para colocar na frente no monumento, lá na frente da casa dela, do condomínio dela, um monumento, se ela vai deixar. O cristão, para colocar lá um monumento, se ela vai deixar. Aconteceu um episódio lá na rotatória da Câmara Municipal, tem o do Lions lá, não tem? Tem o Lions. Passou um caminhão e derrubou. Ela queria impedir que o Lions recolocasse o monumento. Uma organização que representa o nosso município. E outro dia lá nos exames de vista, ela estava lá aproveitando. Um segmento que representa, atende a comunidade. Ela queria impedir ele recolocar o monumento, porque ela queria colocar outro santo no lugar. E o Lions foi lá na Câmara, com toda o seu direito, buscou a lei, porque tinha uma lei, a prefeita tinha esquecido dela, que aquele lugar é resguardado por lei. Então, assim, existe atualmente um direcionamento específico, mas o nosso governo é um governo
totalmente laico. Democrático. Cumpriremos a Constituição Federal. Ele é católico, eu sou evangélico. E nós sabemos a importância. Eu já fui em movimentos do católico, ele já foi em movimentos evangélicos, temos visitado todas as religiões. Quem quiser nos convidar para conhecer a sua religião, nos convide. Nós estamos aqui abertos. Nós queremos uma Pires do Rio aberta e democrática para todos os segmentos. Em todos os setores, não só na questão religiosa. Incentivar e ter todos. Outro dia a gente estava numa reunião, o pessoal reclamando de, às vezes, o benefício. Dou uma área para uma empresa, por que não doa para 10, para 20 pequenos, né, para ir movimentando? Então a gente quer abertura para todos, nós não vamos fazer licitação. Até a Câmara doou, né, um terreno aí para um laticínio aí. E a Câmara não, né? A prefeita fez um projeto para doar uma área para um laticínio e não fez nem licitação, e deu problema. Né? Quem que você votou para presidente? Oi? Quem que você votou para presidente? É secreto, né? Voto secreto. Não pode ser. Voto é secreto. Tá bom, então. Vamos lá, então. Quero fazer as considerações finais. Agradecer vocês por aqui. Muito obrigado mesmo. Eu sou mesmo assim invasivo, vou perguntando, porque eu tenho curiosidade do meu nicho que trabalha com isso aí. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Foi importantíssimo para mim, foi importantíssimo para eu sei que para as pessoas que vão ouvir também, e de repente os eleitores vão ter mais ou ter menos, que seja independente, isso é importante. É porque a gente tem que ser democrático, tá? Eu quero agradecer e vou fechar com vocês podem ficar tranquilos que todas as 3 entrevistas vão ao ar no mesmo horário. Certo? Uma pena que o tempo é curto demais. Obrigado, muito obrigado, querido. Obrigado mesmo, viu? Obrigado, viu? Muito obrigado. Esse projeto de informação, né? Pode finalizar? Pode finalizar? Pode. Olhar aqui, né? Que o tempo todo nós ficamos olhando para cá. Era aqui, né? Falar para vocês, Pirizino, né? Que vai assistir essa entrevista aqui com o Danils, que tá aqui 2 jovens que ama Pires do Rio, que quer evoluir a nossa administração pública, fazer uma gestão correta para chegar políticas públicas até vocês. Vocês podem ter certeza que temos projeto. Hoje, todos os levantamentos a gente está bem, assim, amadurecemos de 2020. Hoje a gente está com 7 partidos, quase 80 vereadores junto na nossa chapa. E estamos aí. Questão de, igual o Dan perguntou quem a gente votou e não votou, a gente tem hoje os apoios de direita, de esquerda, de centro. Aqui a gente ganhando, a gente vamos administrar para todos, não é para partidos. E outra coisa da nossa administração, a gente quer trazer dos bairros para o centro e não do centro para os bairros, como é visto nessa gestão. E bom dia, boa tarde e boa noite para todos. Tá bom, e dia 6 de outubro, vote 20, vote Hugo e Dr. Sandro. Liberdade para avançar. Muito obrigado, viu? Deu 57. Dava mais 6 minutos. Ainda dava mais 3, eu podia ter me despedido.